Eu sou Tela Tomazelli, editora do site gramadomagazine.com.br. E hoje eu vim até o nosso hospital, o Hospital Arcanjo São Miguel, para conversar a respeito de toda a estrutura que o nosso hospital está oferecendo, visto que agora ele foi adquirido pela nossa Prefeitura Municipal. Eu converso então com o Gobert Libardi, interventor do hospital, com a Mariana Reis, que é a procuradora do município, com a enfermeira Dayana, que é coordenadora da emergência, e com a enfermeira Camila, que é responsável pelo sistema de auditoria. Nós vamos tratar de alguns assuntos e caso você tenha alguma questão referente ao que nós estamos conversando aqui que não te foi respondido, pode mandar um e-mail para tela@telatomazelli.com.br que eu vou buscar essas respostas e vou encaminhar. Vou encaminhar tanto para o e-mail da pessoa que está enviando, como vou encaminhar dentro da matéria que está sendo colocada no site, no canal do YouTube. Bom, eu vou iniciar, Gobert, com uma questão que hoje anda circulando na cidade, que é a questão financeira do Hospital Arcanjo São Miguel. Nos diga, no primeiro momento, da onde vêm os recursos que sustentam o Hospital Arcanjo São Miguel? Boa tarde a todos, boa tarde, Tela, Mariana, meninas. Importante falar disso, né? O hospital, ele vive hoje de repasses do município, do estado e federal, além também de recursos provindos que são provenientes de contratos que a gente tem de particulares e também convênios, Unimed, Círculo, enfim, hoje, basicamente, o hospital vive desse recurso, além de alguns outros recursos que a gente faz a captação aqui, que são recursos extras, como estacionamento, cartão Amigo São Miguel, né? E agora, recentemente, a gente também está trabalhando forte com a questão da rifa, né? Do carro que foi doado através da Gramado Tour, né? Do Festival de Cinema. Ah, entendi. Então, esse carro que está sendo rifado é porque o hospital recebeu de presente. E ao invés de usar, ele está, então, revertendo esse automóvel como renda para o hospital. Isso, a nossa ideia é, a partir desse recurso, né? Trabalhar fortemente na questão de melhorias, de manutenção, hotelaria do hospital e investimentos em equipamentos. Esse é o nosso destino, foi feito para isso. A gente estava falando, antes de iniciarmos a gravação, existe um convênio com os municípios aqui, depois nós vamos tratar disso, mas também é uma renda que entra. Sim, hoje a gente é referência para alguns municípios vizinhos na linha do AVC, Canela, Linha Nova, Picada Café e Nova Petrópolis, e também na parte de ortopedia e traumatologia, através do programa Assistir do Estado e também com complementação de repasse para esses municípios vizinhos, né? Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova. Então vocês recebem desse município também uma quantia para suprir esse atendimento? Sim, a gente recebe por produção, né? E basicamente é isso, e através também dessa questão da portaria da linha do AVC, que é uma pactuação com o Ministério da Saúde para atender esses municípios vizinhos e o Estado, né, para a parte de ortopedia e traumatologia. Ok. Média complexidade, é importante falar isso. Quantos funcionários o hospital possui hoje, no total, entre médicos, enfim, enfermeiros? Nós temos um corpo clínico hoje, 130 médicos, né? São 380 funcionários ao todo, desde a copa, a cozinha, a lavanderia, manutenção, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Ok. Gobert, como estão as contas do hospital com relação a fornecedores e com relação ao pagamento de funcionários e com relação ao pagamento dos médicos? E tem se ouvido que existe um atraso nesse pagamento. Como é que está essa situação para deixar claro para o nosso cidadão? Perfeito, é importante esse momento para a gente deixar isso de uma vez por todas, né, transparente. Funcionários, o hospital não deve um centavo e não paga em atraso salário de funcionários. Isso nunca ocorreu, quinto dia útil é uma data sagrada, às vezes 1 ou 2 dias antes, né? Mas o hospital não atrasa salário de funcionários, o hospital não deve salário para funcionários.
Questão de médicos, o hospital não deve para médicos, o hospital paga via Secretaria de Saúde no mês de setembro, por exemplo, toda a produção de agosto. Diferente de convênios, hoje eu tenho um estudo da ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, a média de recebimento, e eu te digo isso de convênios e demais, é de 65 dias. O Hospital de Gramado, via Secretaria de Saúde, paga seus profissionais, seus serviços dentro do mês seguinte, até o 30º dia, até o dia 30 do mês de setembro, toda a produção existente do mês anterior. Para trás não existe um centavo de conta para médico. Eu desafio o médico que me apresentar uma nota que não esteja paga. Hoje. Então, pessoal, eu quero deixar claro isso de uma vez por todas. Tá? O hospital aqui ele trabalha com 30 dias hoje, é diferente, isso é uma coisa muito especial, porque considerando essas médias, a gente também recebe assim dos convênios. Então, para nós é um desafio muito grande, a gente tem que pagar na frente, vamos dizer assim, toda a parte de medicamentos, de farmácia, para receber depois. É os prazos de auditorias, né? E esses 30 dias a gente precisa também hoje para fazer esse faturamento, porque as contas, toda a produção ela é auditada via secretaria, após autorizada, confirmado todos os procedimentos, tudo de acordo, contrato ok, o repasse vem para o hospital e o hospital começa aí a fazer seus pagamentos. Se eu puder fazer uma complementação, claro, que é importante, o hospital ainda utiliza o CNPJ da Associação Franciscana, das Cefas, então nós ainda temos a auditoria feita pela instituição, cujo CNPJ nós utilizamos. Então, seria impossível atrasar salários, porque repercutiria lá no CNPJ delas, elas sofreriam os processos. E isso nunca aconteceu, não existe nenhum processo a respeito disso. Não, o hospital ele não tem dívida. O hospital não trabalha para trás, ele trabalha com as contas do mês anterior. Essa é a realidade, seja fornecedor, salário, médico e tudo. A gente não trabalha com... o hospital não existe dívida, o hospital não deve nada em banco, não tem negócio com instituição financeira, não tem nada, não faz antecipação. Ele vive da receita do mês, pagando as contas do mês. Essa é a nossa luta. Ok, então, gente, está feita essa colocação aqui pelo administrador e interventor do hospital neste momento. E caso vocês tenham alguma situação concreta sobre isso, então eu sugiro que vocês enviem para a gente, porque daí a gente vai certificar de forma que... Porque é muito importante a gente ter uma ciência, uma realidade, quando a gente está trabalhando com todos os setores, seja público ou privado. Que a gente não pode trabalhar no achismo. Hoje eu vim aqui conversar com essa equipe do hospital, com a Mariana junto, que é a procuradora, para entender qual é a realidade do nosso hospital. Então, a partir deste momento está sendo colocado. Se tu que está assistindo está desacreditando ou dizendo que não é isso, bom, então encaminha um questionamento, que aí a gente vai colocar essas pessoas frente a isso que está sendo colocado. Isso é fundamental. Eu descobri não, eu já sabia, mas na nossa conversa o hospital tem 4 entradas, né? E agora a Dayana, a enfermeira Dayana, que é responsável pela emergência, coordenadora da emergência, nos explica como é que funcionam essas 4 entradas e qual é a classificação de risco de atendimento, porque a pessoa chega aqui, eu não quero ir no posto, eu quero ir no hospital. A gente se sente mais protegido no hospital, né? Só que existe toda uma realidade. Se tu puder nos explicar, então, como é que funciona isso. Claro. Boa tarde. Então, eu vou falar mais especificamente da emergência, que é o meu trabalho diário, né? Então, na emergência, nós temos, então, o atendimento por demanda espontânea, que são esses pacientes que vêm para atendimento, né? Seja encaminhados de outros serviços ou que vêm por necessidade própria. A gente atende, em média, 4.000 atendimentos por mês, em baixa temporada. Desses atendimentos, cerca de 70% ainda são pacientes que não possuem uma gravidade ou um risco de vida, né? Grande parte desses pacientes a gente tenta encaminhar para o CAIS, que é o nosso serviço de apoio do posto de saúde, né? Que são os postos de saúde dos bairros.
Também, mas na verdade o CAIS, ele fica ao ladinho da Secretaria de Saúde, ali do postão, na verdade, né? Onde tem esse atendimento até às 20 horas, né? Então até às 19 a gente está encaminhando os pacientes para dar tempo de chegar e ser atendidos lá. Porém, nós ainda encontramos algumas resistências de pacientes irem para lá. Então eles preferem ficar aguardando aqui o tempo conforme a gravidade, né? Que são por cores, conforme o acometimento de saúde do paciente. E os pacientes que não têm essa gravidade, eles ainda têm essa resistência em ir para o CAIS, mas eles querem ficar aqui e serem atendidos com brevidade, né? Então acabam desrespeitando um pouco o fluxo de gravidade dos pacientes e reclamando em função do tempo, mas que na verdade não tem um grau de emergência. Tá, então vamos lá, vamos entender qual é a classificação, gente. Isso está aqui na recepção do hospital, se a gente chega para ser atendido, e todos os lugares têm. É feito pela enfermagem. Qual é a classificação? Quais são as cores e as especificações dessa classificação? Certo. Azul, então, é onde não existe uma gravidade. São os pacientes que poderiam certamente procurar o posto de saúde. Esses vão ficar esperando até que as outras bandeiras sejam atendidas. Exatamente. Até 4 horas é o nosso tempo limite para pacientes que não tenham gravidade. Os pacientes verdes são os pacientes com uma gravidade relativa, que eles podem ir para o posto, mas também talvez precise de um raio-x, um exame complementar. Então são pacientes que, conforme o caso, o enfermeiro classifica ele em verde e aguarda aqui, ou a gente encaminha para o posto de saúde se o médico achar que tiver uma necessidade de exame, ele solicita o exame ou reencaminha o paciente para nós. Ou seja, mas essa triagem, se a pessoa vem aqui, é feita por um profissional? Pelo enfermeiro, que é o responsável pela classificação de risco, pela triagem. Ok, vamos lá. O próximo, então, a gente tem o amarelo, que é a cor de urgência maior, onde a gente tem até 20 minutos para atender esse paciente, que são pacientes já com algum sinal alterado, uma pressão alterada, saturação, uma dor muito importante, né? Então esse paciente já fica retido com a gente, não retorna para a recepção, já fica do ladinho do consultório aos olhos da equipe. Okay. O paciente laranja já é um paciente com um grau de urgência. Esse paciente a gente tem o prazo de 10 minutos para atendimento. E o paciente, então, vermelho, que é o paciente com risco de morte, que já é imediatamente atendido pelo médico em sala vermelha. Compreendido, então, gente, existe uma classificação, né? E é por isso que os atendimentos são feitos dessa forma. E é importante, então, as pessoas terem ciência com relação a isso. Portanto, se quer optar por ficar no hospital, vai ter que seguir essa regra que está especificada em todos os lugares. Gobert, sobre as recepções, né? Gobert, fala para mim das recepções, são 4, né? São. O que a gente tem hoje no hospital? Isso é uma novidade também que não existia. Há 2 anos a gente fez essa formatação, porque os pacientes chegavam e das mais variadas necessidades e para diversos serviços ocupavam o mesmo espaço. Então a gente separou isso em função do volume de pessoas que a gente atende, né? Nós temos uma recepção exclusiva para emergência, que ela é para atender esse paciente que chega realmente com a necessidade ali. Temos uma recepção que são de pacientes eletivos para cirurgias eletivas. Ela é exclusiva, então o paciente que vem procura o hospital por uma cirurgia no bloco cirúrgico, já com um agendamento prévio, um paciente que vem para maternidade, já tudo organizado com o seu médico, então ele vem para esse ambiente já exclusivo. Nós temos uma outra recepção que é para o ambulatório de especialidades, ou seja, nós temos todas as especialidades médicas diversas aí que são feitas agendas também prévias, onde vem esse pessoal de fora, muitas vezes você encontra aqui uma van, um ônibus. Sim, eu tenho fazer uma observação. Eu tenho vindo algumas vezes aqui no hospital, em função do atropelamento que eu tive, continuo cuidando do pé. E o importante é que eu continuo desde setembro do ano passado até agora sendo cuidada pelo mesmo médico, e o meu serviço é SUS, e isso é uma coisa surreal, assim. E a gente chega aqui de manhã, porque é por ordem de chegada, e, gente, às vezes tem ônibus aqui na frente, de pessoas que vêm de outros municípios. Então,
o que acontece? Aquela sala ali, para esse atendimento, ela fica abarrotada de gente. E aí o serviço vai indo, o médico chega e vai indo por ordem de chegada do paciente. Hoje a gente tem 2 consultórios que são exclusivos para isso, né? Mais uma sala de procedimentos, né? Que muitas vezes o paciente, a maioria deles são pacientes ortopédicos, né? E das outras especialidades elas não dependem desse espaço, mas acaba acumulando esse número de pessoas, né? Porque a gente atende também aos municípios vizinhos, né? Sim, que são esses municípios que a gente falou anteriormente. Linha Nova, Picada Café e Nova Petrópolis. Então a gente acaba sendo referência para eles, né? Assim como muitas especialidades, a gente encaminha o nosso paciente para Caxias ainda, para questões SUS. Gramado acaba sendo referência também e buscando hoje também recursos junto a esses municípios para algumas especialidades. Ok. E desde que a prefeitura assumiu o hospital, houve uma ampliação nos serviços médicos de que forma? Ou seja, existia uma estrutura, agora nós podemos dizer, bom, atende mais tantas especialidades, tantos médicos, qual é os serviços que foram agregados? Vamos lá, é importante também, e realmente isso evoluiu muito, né? Eu acho um passo fundamental foi a criação da pediatria 24 horas. Hoje a gente tem um pediatra 24 horas no hospital, isso tem 1 ano e 4 meses na implantação desse serviço. Então, antes disso, os pacientes tinham que ou a consultório, ou unidade básica, ou vinham aqui e eram atendidos por um clínico. Hoje eles vêm aqui e são atendidos por um pediatra. Casos de partos, de urgência, nós tivemos muitas situações onde o bebê nasceu na emergência do hospital, não dá o tempo de subir até a sala de parto, bloco, enfim. Então hoje eu tenho o pediatra ali. Além disso, nós temos um pediatra rotineiro que também foi complementado agora, fazem 60 dias que a gente está com essa novidade, que também faz a rotina do andar dos pacientes pediátricos que estão internados. Então, antes existia uma variação de médico um dia, hoje eu tenho uma padronização do serviço. Então, também foi um ganho importante. A linha do AVC, a habilitação da linha do AVC, isso foi junto ao Ministério da Saúde, então a gente recebe uma verba mensal para esse custeio. Claro que o hospital ele não ganha com isso, mas é um serviço que a gente pode falar muito, né? A gente inclusive recebeu uma premiação agora recentemente, que a gente vai falar mais sobre isso também, mas a gente atende Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova sobre esse serviço. Isso é um serviço que deu eu acho um ganho importantíssimo para a cidade e para toda a região aí, fundamental, né? E para todo o nosso turismo. Além disso, também a gente teve a implementação de vários tipos de cirurgias por vídeo, por exemplo. Hoje a gente trabalha com cirurgias de coluna, parte de neurocirurgia, tumores. Tudo isso são serviços que foram complementados e inseridos dentro do nosso contrato. Também cirurgias plásticas, né, que são muitos casos de tumores, câncer de pele, isso tudo também são pacientes que tinham que fazer fora, hoje ficam aqui. A questão da parte da hemodiálise é um projeto que a gente está viabilizando, o projeto está para aprovação hoje, para aprovação, né? Já temos a área já designada aqui no hospital para isso, vai ser maravilhoso, vai ser um serviço também, isso é dignidade, né? Porque hoje o paciente ele tem que viajar, só quem tem esse problema, que passa por isso, que sabe o sacrifício que é. Então isso vai ser fantástico. Tu havia me comentado sobre uma cirurgia com uma característica muito especial que foi feita, que tu quer falar sobre Sim. isso? É importante, sabe, que para ver o nível que o hospital atende de complexidade, hoje a gente é referência para média complexidade, principalmente se tratando de SUS. Mas a prefeitura também tem um contrato paralelo que compra serviços, né, principalmente naqueles casos onde a gente não consegue transferir o paciente, ao invés de ele ficar aqui aguardando a vaga dentro daquilo que o hospital tem a condição realmente de atender, né? O município, a secretaria nos compra e o serviço, o hospital executa. Então, tanto na parte privada quanto na parte de SUS. Então, cirurgias de tumor... Deixa eu entender, o município, mesmo o hospital sendo do município, ele tem que fazer a compra...
Isso, do porque serviço. são serviços que a gente teria hoje o encaminhamento para Caxias do Sul de forma SUS, mas aquele não vai acontecer. Ele acaba ficando, e onde há risco de vida do paciente, uma caso de o paciente piorar o seu estado de saúde, a gente acaba tendo que realizar aqui. Então a gente tem que fazer o pagamento desse serviço para os profissionais médicos, todos os materiais, OPMEs que são utilizados, que são os materiais, né, de prótese, órtese, prótese, enfim, tudo que faz parte do procedimento cirúrgico. Então, esse caso específico que você falou é uma cirurgia bem específica, né? São pacientes que tratam do mal de Parkinson, né? Onde você é inserido um eletrodo de forma, tudo por vídeo, né? O paciente fica acordado durante todo o procedimento e a partir do momento que ele é conectado, né? Imediatamente para o tremor, é uma coisa absurda, né? Então são poucos neurocirurgiões até no estado que realizam isso, e Gramado faz. E assim, várias outras especialidades. Tem um médico, né, específico? Temos um médico, um neurocirurgião, nós temos uma equipe de 3 neurocirurgiões e mais um neuroclínico hoje que atuam dentro do hospital. Então eles trabalham toda essa parte de cirurgias, coluna, tumores, e enfim, essas outras cirurgias mais específicas e também na linha do AVC. Ok. Vamos falar agora, eu sempre tenho muita curiosidade, porque eu vejo muito turista aqui, e eu vejo muito turista também usando o SUS. E eu não sei quem vai poder me responder. Assim, primeiro, quantos atendimentos o hospital realiza diariamente? Tá? Qual é a diferença de um mês para o outro e por quê? E qual é o fluxo do turista nesse atendimento, desse atendimento que é feito, quantos turistas, em média, fazem parte disso? Bom, grande parte dos nossos atendimentos hoje no hospital são SUS, né? Cerca de 75% ele é SUS. Assim como os nossos turistas, 30-35% também são de turistas, né? Então a grande maioria... Todo volume, né? Então a gente ainda tem uma grande participação do SUS, né? A grande maioria deles vem SUS, mesmo sendo de fora, é atendido aqui pelo SUS. Diariamente nós temos cerca de uns 200 atendimentos dia, né? Emergência. Na emergência, só na emergência. E o que muda de um mês para o outro realmente é esse público flutuante, né? A questão do turismo, dos eventos de Gramado, que refletem muito o nosso atendimento. Hoje, em média, até para... Desculpa a tela te cortar, mas nós temos uma média de 4.000 atendimentos nos meses, vamos dizer assim, normais, de alto fluxo em meses, isso estou falando de emergência, tá? Em meses de turismo maior, meses de julho, Natal, Luz, de eventos, isso chega passa de 5.000 atendimentos só na emergência. O bloco cirúrgico hoje nós temos uma média de 400 cirurgias mês, alguns meses chegamos a 450. A gente tem um trabalho forte aí também, nós temos um objetivo de fazer toda uma reforma hoje no bloco cirúrgico, né? Já temos uma verba do Estado, também o projeto está lá para aprovação e liberação do recurso do Estado. A gente vai possibilitar hoje melhorar toda a estrutura para os nossos médicos. Vou perguntar agora para a Dayana. Explica para a gente, a Dayana vai responder essa pergunta e depois vocês vão ver uma cadeira vaga, porque ela tem que buscar a bebê na escola, tá, gente? Quantos atendimentos o hospital realiza? Eu coloquei aqui diariamente, mas vamos falar mensalmente. E qual é o percentual de turistas que buscam esse atendimento? E eu tenho uma curiosidade, o turista usa muito o SUS? E outra curiosidade, ele vem aqui para tratar o quê? Qual o problema do turista em Gramado na questão de saúde? Vamos lá, então. Em baixa temporada, nosso atendimento mês, em média, é 4.000 atendimentos, né? Alta temporada, a gente ultrapassa 5.000. Na emergência? Na emergência, só na emergência esse fluxo. 30 e 35% dos nossos atendimentos são de turistas e 70% utilizam o Sistema Único de Saúde, né? O nosso turista, de uma forma geral, a nossa população em geral, a grande demanda ainda é a dor abdominal, né?
que a gente entra no mérito dos custos, das demandas, enfim, que acho que o Gobert vai falar com um pouco mais de propriedade. Eu consigo complementar qual que é a nossa dificuldade perante a isso. Hoje, como é que funciona a realidade do SUS, né? O valor que o SUS hoje repassa, seja federal ou estadual, para a instituição, ele não é suficiente, né? Então, vou dar um exemplo, né, se tu me permite, né? Hoje, um paciente que interna aqui, o SUS repassa o valor de uma IH, que seria a autorização da internação, ela corresponde a R$ 914 reais, com alguns centavos, enfim. Por todo o tempo que ele fica aqui. Independente se ele ficar aqui 24 horas ou ele ficar 30 dias internado. Então, essa complementação, esse contrato que o município tem hoje, ele serve realmente para equilibrar, vamos dizer, esse valor que falta do SUS, para que a gente consiga dar o atendimento que dá. Então, é importantíssimo hoje, se a gente rompesse o contrato hoje do município, a qualidade do serviço, elas cairiam muito, a gente não conseguiria dar essa vazão, fazer os procedimentos que a gente faz. Teríamos que receber o paciente, estabilizar, encaminhar para algum lugar, e aí tu entra aquela questão, tu não consegue vaga, tu não tem... hoje, onde tu procura, tá tudo cheio, né? Então é complicado. Então hoje o hospital, ele depende também, né, de uma forma, questão financeira, desta relação com o município, né? Ela é importante. Então, na verdade, existe a federação, que é esse valor SUS, existe o Estado, que tem um valor, mas quem realmente desembolsa o valor é o município. Exatamente. E é por isso que para o hospital é importante a questão dos convênios. Sim. Que, como nós temos vocação SUS, e aqui, Gobert, que tu estava me dizendo que vocês cada vez mais querem preparar a hotelaria, que hoje está sendo denominada dessa forma, a parte de estrutura de hospedagem, de internação, para que possa gerar esse atendimento, principalmente dos convênios, que é onde daí entra um valor substancial que ajuda na... Sim, hoje, vamos lá, o médico hoje é o nosso maior captador, é o captador de pacientes, é aquele que traz o dinheiro para dentro do hospital. Então hoje eu tenho que ter a questão técnica, a questão de equipamentos, a questão de bloco cirúrgico, né, ela é fundamental, eles têm que ter um mínimo de condições para que eles possam trazer os seus pacientes e realizar seus serviços, né? E aí a questão de convênios, então o hospital agora, a gente quer, a partir de agora a gente vai passar a dar um ênfase maior em toda uma revitalização, né, seja de leitos, estrutura física, né, Mariana, e também a questão de reformas, né, de bloco cirúrgico. A gente tem um projeto lá, como eu falei, no estado, né, para ser liberado, recurso para vir do estado para esse investimento. Nós temos espaço aqui ainda para essa reforma do espaço físico, de onde é que tira, porque é um quadrado, né? Eu vou te falar que hoje a planta do hospital não favorece, ela é muito antiga. O hospital, ele é um senhor, né, de 78 anos, que ele precisa de uma manutenção constante, permanente, e a gente tem uma rotatividade muito grande de pacientes, então o uso, a utilização ela é gigante, né? Mas a gente está dando esse passo à frente, nós vamos ter um novo espaço da endoscopia, colonoscopia, com equipamentos novos, nós vamos ter um serviço novo aí, que em breve a gente vai falar também, próprio do hospital. Nós vamos ter que revitalizar toda essa questão de leitos, né? Melhorar, principalmente atrair esse público privado. Eu digo sempre que hoje, muito mais importante do que falar de turismo, de pacientes, turismo da parte médica, a gente tem que reter hoje o nosso paciente que busca hoje serviço fora, por uma ou outra questão, né? A gente tem condições aqui de atender a todos muito bem. Nós temos um corpo clínico, eu digo assim, altamente capacitado, e nós temos um hospital, eu garanto para vocês, é referência, eu desafio quem quiser buscar na região um hospital que faz o que o Hospital de Gramado faz, nas condições que nós temos, com a estrutura que nós temos. Então o espaço é uma luta diária, a gente briga pelos centímetros aí. A gente fez uma mudança importante, tirou todo o setor administrativo daqui de dentro, RH, faturamento, toda essa parte
para um outro espaço anexo, né? E abrimos um espaço importante, onde antigamente era também um espaço utilizado por uma empresa terceira. A gente revitalizou hoje, vamos ter o nosso novo serviço, endoscopia e colonoscopia, né? Onde nós vamos poder triplicar hoje o número de atendimentos com duas salas de procedimento. Aquilo não vai precisar parar. Então nós estamos fazendo um esforço agora para adquirir os equipamentos ali e entregar isso o mais breve possível. Ou seja, a gente tem condições de conciliar essa demanda do privado, que é uma demanda importante financeira para o hospital, sem prejudicar o atendimento do SUS, que é a nossa vocação e a gente usa. Sem dúvida nenhuma, eu te digo que hoje o SUS, aqui em Gramado, é o maior concorrente dos convênios, da Unimed, Círculo. Né, gente, eu uso o SUS desde que eu fiz 60 anos, quando eu pagava um plano de saúde, aí o plano duplicou, pandemia, ficamos sem nada, e eu fui para o SUS, e olha que excelência. Então ser atendido SUS em Gramado é diferente de outras regiões, então isso tem que ser ressaltado, né? Sim, é verdade. Não tem como tu negar isso. Então hoje, tu pega uma família de 4 pessoas, é um investimento importante, né? Então o trabalho hoje dos convênios e também nosso, enquanto hospital, fazer essa captação do privado, ela é complicada, porque o SUS aqui realmente ele é uma referência. Eu acho importante salientar que desse percentual de turistas que a gente recebe na emergência, eles têm essa percepção de que, nossa, como é diferente o atendimento SUS em Gramado, né? Até em questão do tempo dos chamados, do atendimento, né? Dos exames. Então, realmente é um diferencial e o nosso turista percebe isso e relata isso para a equipe. E não só os turistas, né? Os prestadores de serviços que vêm de outras cidades, que prestam serviço em outros hospitais, eles relatam isso, que eles se admiram com a estrutura que a gente tem, com a organização que o hospital tem, né? E com o que ele contempla, assim, com o que ele oferece, que não tem na região igual, né? Então a gente sempre fala que a gente tem o melhor hospital da região. Camila, vamos aproveitar aqui, já que tu estás com a palavra. Tchau. Nos fala sobre uma certificação, o ONA, ou a ONA. É a ONA. Um selo de qualidade, né? Na realidade, a gente vem já há uns 2 anos nesse processo. Esse ano a gente está finalizando, né? É uma certificação onde a gente busca a segurança e a qualidade na assistência, tanto do profissional quanto do paciente. Ele é embasado em processos e protocolos padrões, né? Para a gente não ter divergência no atendimento. Então, o paciente, em qualquer turno, qualquer dia, qualquer profissional que atender ele vai seguir a mesma forma de atendimento, o mesmo processo, o mesmo protocolo, né? E isso gera segurança, né? Então, o paciente, desde a porta de entrada até a alta dele, ele tem todo o processo garantido com segurança no que for prestado para ele. Basicamente é isso, selo ONA, né? Uma qualificação dos processos nossos. E o hospital, na verdade, se inscreveu para receber, eles buscam ou vocês foram? Não, isso é o hospital que busca, né? Entendi. Vocês têm que colocar muitos requisitos. Isso, é uma construção, né? Na realidade, a gente tem uma assessoria, né? Que ela vai nos auxiliando nesse processo, porque ela conhece todo o processo do que é solicitado, o que precisa eu ter dentro do hospital de estrutura, de tipos de serviços, né? E ela dá esse embasamento para a equipe. Então, a gente constrói, através dessa assessoria, todos os nossos protocolos. Então, baseado na normativa, baseado em bibliografia, não é nada tirado da cabeça, né? Isso é tudo o que o Ministério preconiza, o que as normativas dizem que a gente tem que ter. Então, os protocolos, eles estão estabelecidos através disso, né? E aí, visando sempre as 6 metas de segurança do paciente, que isso é determinado pelo Ministério da Saúde, né? Que eu preciso ter dentro do hospital, para assegurar um serviço de qualidade. E é importante falar, que a Camila ressaltou, esse é um processo que a gente iniciou há 2 anos, efetivamente, e a gente teve que passar por muitas coisas, é uma construção. Exato.
desde a troca do sistema de informática, implantação de rastreabilidade de medicamentos. Isso, identificação do paciente, aquela etiqueta que se recebe, né? Que a gente pulseira. recebe, Porque aquilo é uma segurança de eu saber que eu estou atendendo o paciente certo, que eu estou medicando o paciente certo. A etiquetinha né? que a gente etiqueta recebe, dentro né? do hospital, quando circula, para mim saber quem está circulando dentro do hospital e eu ter segurança que ninguém vai entrar de fora e raptar um bebê, né? Então eu tenho o controle da entrada de quem entrou, quem saiu do hospital, então é toda uma construção, né, de processos. Né? Tem os controles da farmácia também, que é E maravilhoso. a rastreabilidade, Isso, que é importante falar. O hospital não tinha isso. Então, quando tu fala de gestão, quando você fala ali de que a gente... Qual que gestão o hospital tem? O hospital trabalha assim com processo. O hospital, a gente não tira as coisas da cabeça. Nós temos uma direção clínica, uma direção técnica que nos valida. Nós temos a auditoria da ONA, que vem regularmente. Nós estivemos em auditoria na semana passada. Isso, vamos ter novamente agora em outubro. E a gente busca ter, vamos dizer, a validação desse selo, que seria a ONA 1 agora, né? Ela vai em vários níveis, né? Nós estamos buscando a 1, depois nós seguimos, tem a 2, tem a 3, hospitais maiores hoje já trabalham com isso. Então, é um processo que a gente buscou, porque a gente entende que a gente tem que evoluir no processo de qualidade de atendimento, né? Então, nós arrumamos a casa, hoje a gente está seguro, a gente tem a rastreabilidade dos medicamentos, hoje tudo com código de barras, com BIP, enfim, tem toda a segurança. O hospital não tinha nada disso. O farmacêutico confere a prescrição médica, né? Então ela é validada pelo farmacêutico, a medicação é liberada pelo farmacêutico, então é uma segurança, né? Vários processos de segurança, passa por vários profissionais, né, para no final do processo não ter erros, né, evitar, né, que aconteça algum problema, né, de atendimento, né? Então certo. São vários profissionais atuando no processo. Então o processo ONA é isso, né? A gente constrói protocolos para que tenha várias barreiras para evitar, né, que tenha um sinistro ou algum problema com o paciente. Isso não é uma coisa que não começa de hoje para hoje. Não, ela tem que ser É um feita. caminho. É duro, porque tu tem uma mudança de cultura interna e não só nossa, enquanto profissionais, né, que atuamos no dia a dia aqui, de equipes, de enfermeiros, corpo clínico, toda uma... Assim, a gente teve que reaprender a escrever. Prescrição eletrônica, antes era muito à mão, aí tinha aqueles erros, problemas de... Conseguir informatizar o hospital hoje. Caligrafia que era ilegível, né? Então, que também era um risco de erro, né? Hoje é digital, então o profissional ele faz tudo via sistema, né? Então é tudo validado via sistema, para não ter essa dificuldade, né? Então é toda uma mudança de cultura, né? Faturamento, a gente tem que falar. Faturamento, exato. Tu não tem o risco de não cobrar, de perder a conta. Hoje tudo tem prazo. Hoje, se eu não apresentar até em 30 dias o convênio, ele glosa, então a gente perde aquilo. É muito complexo, né? Ou seja, ela tem gestão, tem auditoria, é uma gestão qualificada. Isso. Nós temos fiscalização de vários órgãos, inclusive do Ministério Público, que é o fiscal da lei. O Dr. Max é o promotor responsável pela fiscalização da prestação do serviço hospitalar. Então, tudo isso tem um acompanhamento transparente e qualquer pessoa, como tu colocaste aqui à disposição um e-mail, qualquer pessoa que tenha interesse em ter acesso a esses documentos, basta fazer um protocolo formal junto ao hospital e ela vai ter acesso às informações. Não adianta mandar um e-mail, por exemplo, para ti e as redes, eu preciso. Faça o protocolo formal e receberá as informações. Ok. Bom, nós tratamos amplamente das questões aqui do hospital, desde a questão de pagamento, salários, infraestrutura, enfim, como é que funciona. Gobert, me diz uma coisa, quando é que entra em funcionamento o estacionamento novo que deve ligar ali na 235? Isso é uma obra que a gente já vem há bastante tempo, né, sonhando com ela e precisando, é extremamente necessário hoje, até para a questão do acesso aqui, né? Quando entra? Em janeiro. Promessa é que em janeiro 25? Janeiro agora de 25 ela já vai estar em funcionamento, tá? Ok. Mariana, o hospital vai mudar de lugar?
No futuro, sim, mudará por questão de mobilidade, por espaço, para poder chegar. Já tem um local? A princípio, iria para onde está se vislumbrando levar todo o centro administrativo, que é aquela grande área que foi desapropriada. Que era do que era Leopete do ali. Leopete, isso depois ali da Polícia Civil. Para situar vocês, um pouco antes da saída do pórtico da 235 ali de Nova Petrópolis. Muito bem, gente. Serviço então, de imagem. serviço de imagem. Isso acho que é importante. Vamos falar. Não falamos do serviço de imagem. Até para contextualizar rapidamente, A questão, existia uma empresa que prestava o Isso. serviço de imagem, radiografia, tomografia, a ecografia, e o hospital então agora está absorvendo essa prestação Isso. também. Nós temos uma parceria, ainda existe, nós ainda estamos com o nosso parceiro, somos muito gratos a ele, isso é importante falar. A Intelimagem está aqui há mais de 20 anos, né? Nos atendeu de uma forma brilhante, eu quero ressaltar. Mas chegam momentos em que a gente tem que tomar uma decisão, né? Eles têm os negócios também deles, e hoje eles ainda estão atuando aqui dentro do hospital, tá? Em nenhum momento o serviço deixou de acontecer, ninguém deixou de ser atendido. Nós estamos passando ali por uma reformulação hoje, obras, uma revitalização do espaço, e a partir agora de outubro, dia 1º, então na próxima segunda-feira faremos uma transição ali com eles, o hospital passa a ter o serviço próprio de imagem dentro do hospital. Ele foi durante 77 anos terceirizado, agora ele vai ser serviço próprio. E esses equipamentos vocês já compraram? Já temos a parte de raio-x, já era do hospital. Nós ficamos com o equipamento de ecografia da Intelimagem e está chegando o nosso tomógrafo agora. Tá? Então, até lá, enquanto o nosso tomógrafo não estiver funcionando, a Intelimagem vai estar prestando serviço. Em nenhum momento. A nossa ruptura ela é uma relação que não acabou por motivo nenhum. São questões individuais do seu negócio, de cada um, né? Mas eles continuam parceiros, eles vão continuar nos atendendo. A gente tem outros exames que hoje a gente necessita deles, né? Serviço de ressonância magnética, enfim, isso o hospital não vai ter aqui. A Intelimagem seguirá parceira do hospital. Por que o público está pegando essa carreta toda da saúde? Começou lá atrás com a intervenção do hospital. Né? O hospital, naquele momento, lá em 2016, havia um risco iminente do hospital ser fechado, de todo o corpo médico clínico ser demitido, da UTI ser fechada. Naquela época, o município foi notificado oficialmente de que seriam cortados todos esses serviços. E aí, naquele momento, uma decisão do governo municipal, junto com o Ministério Público, que está neste processo desde então, entendeu de assumir o hospital. De lá para cá ocorreram todas essas melhorias aqui que o pessoal falou. E se tu vais lembrar que ela 2 anos atrás, mais ou menos, a Cefas, que é a proprietária ainda registral, resolveu que ia vender o hospital, veio um grupo, se colocou à disposição, enfim, não deu um negócio. E a gestão entendeu, a gestão pública municipal entendeu que havia a possibilidade dele se tornar público. Aquela sensação de pertencimento que nós, do Guimarães, temos que o hospital sempre foi público e nunca foi, passará a ser. Sim, a gente sempre foi o nosso hospital. Considerou como se fosse nosso, né? Mas não era nosso, da comunidade. Sim. Embora a sensação, aí a administração, com base em todas essas informações, esses dados, essa possibilidade de continuar prestando um serviço de excelência para a comunidade, resolveu adquirir o hospital para manter um serviço público de saúde de qualidade. Então esse foi o principal objetivo da aquisição do hospital. Até acho importante, né, Camila? A Camila vai falar com mais propriedade, mas a gente recebeu há poucos dias também a premiação da linha do AVC, né? Então é um serviço novo que foi implementado e eu vou te passar assim, é uma certificação, é um prêmio internacional, onde 72 hospitais no mundo foram premiados, no Brasil 70, no estado
No Brasil, 14, desculpa. E no estado do Rio Grande do Sul, 1. E aonde que é? Gramado Hospital. Então, quando falam, acho que o hospital é uma instituição quase centenária, vamos dizer assim. Ele tem a idade de Gramado, né? E Gobert, fala para nós a respeito desta premiação. isso é importantíssimo, né? Quando falam do hospital, eu acho fundamental falar hoje dos nossos serviços e da qualidade que a gente atende. Então, eu acho que se a gente não tivesse gestão, se a gente não tivesse qualidade, não tivesse hoje protocolos naquilo que se faz, nós não teríamos atingido isso. Isso é uma premiação num selo internacional, Angels, né? Que classifica pelo nível de atendimento neste serviço específico que foi a linha do AVC. Então, foram 72 hospitais no mundo, 15 no Brasil e apenas um no Rio Grande do Sul que atingiu o selo Platinum de atendimento, linha do AVC. Gente, Gramado. Isso é Gramado. E o único do estado, Nosso hospital. Rio Grande do Sul, Gramado. Então, assim, a gente se orgulha. Eu tenho o maior orgulho da minha equipe, toda a parte de enfermagem, os nossos profissionais que estão dedicados. Então, pensam hoje, desde os médicos, da chegada do paciente até a sua alta. Acho que Camila, tecnicamente, pode falar mais, Na né? verdade, essa premiação ela é baseada em indicadores, né? Então, todo paciente atendido, tanto a parte de exames, tempo de atendimento, é lançado numa plataforma. E através desses indicadores, né, foi atingido, então, mais de 75% de pontuação e dado, né, o título. E em pouco tempo, né, Gobert, fazia nem 2 meses que tinha a linha do AVC e a gente já foi premiado com um grau elevado, né? Então a gente tem bons profissionais, né, na verdade excelentes, né, renomados dentro do hospital, de várias especialidades, né? Profissionais capacitados para isso, né? Então a gente sempre fala, né, que o nosso hospital é um dos melhores da região. E por ser um hospital de interior, que todo mundo tem aquela visão que o hospital de interior é deficiente, né? Não, aqui a gente tem uma estrutura muito boa e todo mundo que vem para cá, ele observa isso, em todos os sentidos, né? A saúde de Gramado, ela é diferenciada, né? Então a gente tem que se orgulhar do que a gente tem, né? Então... Ok, eu acho que pelos serviços que eu uso no hospital, eu acho que a gente tem uma saúde afetiva também. Porque é como eu me sinto aqui no Hospital São Miguel, em todas as vezes que eu vim aqui, que eu precisei, eu fui muito acolhida. Eu agradeço a presença de vocês, eu espero que toda a nossa comunidade consiga entender, né, como é que funciona essa gestão, e se ficou alguma pergunta, alguma coisa, manda que a gente vai responder, e eu vou reiterar uma coisa, não comenta sem ler, ouve o vídeo, ok? Muito obrigada. Obrigado.